Então vamos lá? Bom, o Ray Dalio, acho que ele dispensa a apresentação, o gestor do Bridgewater, né? O criador do fundo, na verdade, lá atrás, um dos caras que teve a maior rentabilidade da história de toda a economia moderna. Ele acabou de publicar um texto bem preocupante. O texto se chama É Oficial, a Ordem Mundial Acabou de Quebrar. E nesse texto ele tem uma conversa franca sobre a situação real que a gente está vivendo hoje. Eu vou colocar aqui para vocês o texto numa versão traduzida, um pouquinho mais tosca aí, para vocês conseguirem acompanhar, só naquele tradutor do Google mesmo, e a gente vai tentar entender aqui o que ele tá falando. Então, teve agora a Munich Security Conference, né? E ele falou que a ordem mundial pós-1945, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, que é a ordem que a gente vive agora, ela foi tratada como coisa do passado. E aí ele publica o relatório de segurança de 2026, né? Intitulado Under Destruction. Basicamente, declara aí que a arquitetura que organizou o mundo por décadas, ela está ruindo, ou seja, tudo que a gente entende como certo e natural, né? A ONU, etc. Eu cresci já nesse ambiente, aparentemente isso foi pelos ares. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. O chanceler alemão, o Friedrich Merz, afirmou que a ordem mundial, como ela existiu por décadas aí, ela já não existe mais. Palavras, né, do próprio chanceler. E entramos aí agora em uma fase política de grandes potências. Ele deixou claro que a liberdade já não é mais garantida em lugar nenhum, né? E o Emmanuel Macron, o atual primeiro-ministro da França, disse que as antigas estruturas de segurança europeias já não dão conta mais do novo cenário e que a Europa deve se preparar para a guerra. Literalmente isso foi dito, né? Não é mais uma ilação, uma hipótese. O Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, afirmou que estamos de uma nova era geopolítica porque o velho mundo, ele acabou. O velho mundo ali, creio que não só se referindo à Europa, né? Mas às estruturas. E aí, segundo o Ray Dalio, ele tinha um livro, né? Princípios, né? Num mundo que está mudando de ordem mundial. Ele publicou alguns livros nesse sentido. Inclusive, no canal dele do YouTube tem alguns vídeos muito interessantes com resumo sobre isso. Ele tinha dito que existem algumas etapas e nós estamos, segundo ele, nesse novo artigo, na etapa de número 6, o grande ciclo da ordem e da desordem externa. Então, as relações agora, né, entre os países seguem a mesma lógica das relações internas, uma diferença agora muito mais fundamental. No plano internacional, né, o que vale é o poder bruto e não mais as leis formais. Então, não importa mais quem tá certo, quem tem razão ou não. A governança exige 4 pilares aqui: a leis e capacidade de criá-las, né? Segundo, a aplicação das leis. Terceiro, o julgamento. E quarto, as punições claras. E aí é óbvio, quando a gente tá falando de uma sociedade, é muito mais fácil que você faça essas 4 etapas, né? Você cria leis, né? Porque eu tenho os deputados, você tem a força policial para aplicação dessas leis, você tem um julgamento, né? Antes de punir essas pessoas, e depois que elas descumprem essas 3 fases ali, a gente passa para as punições muito mais claras com relação àquilo. Quando a gente tá falando de países, os mecanismos são muito mais fracos, né? Quando um país descumpre as leis internacionais, você precisaria ter alguém capaz de fazer ele cumprir, ou alguém capaz de estipular uma punição para essa pessoa, né? No caso, para um país, é impossível. Um país não vai aceitar ser vassalo de outro país se ele tem bomba atômica. Ele não vai aceitar ser vassalo de outro país se ele pode simplesmente mostrar que ele tem um exército mais poderoso. Então, as tentativas como a Liga das Nações e a ONU, elas não funcionaram plenamente porque elas nunca tiveram mais poder do que as grandes potências, né? Teoricamente, a ONU deveria ser a maior detentora de bombas atômicas para fazer as coisas funcionarem. Então, quando potências brigam ali, elas não conseguem chamar os advogados, ameaçar, negociar ou lutar. Então, aqui ele dá esse diagnóstico e a gente consegue ver isso na vida real, né? Eu tenho certeza que enquanto eu fui falando, você imaginou um monte de exemplos onde os países não cumpriram esses ritos ali e nada aconteceu, né? Ou algo bem próximo de nada. Aí ele relata os tipos de guerra entre os mais diferentes países aqui, né? Então, guerra comercial e econômica. Segundo, guerra tecnológica. Terceira, guerra geopolítica, né? Com tarifa, etc. Quarta, a guerra de capital. E quinto, a guerra militar. E aí ele diz, normalmente, né, as 4 primeiras escalam ali até culminar nessa quinta guerra. Guerras totais ocorrem, então, quando questões existenciais não podem mais ser resolvidas pacificamente. A guerra define quem passa a estabelecer as regras e inaugura uma nova ordem internacional aí. E aí aqui, para corroborar com isso, ele coloca esse gráfico, né? As mortes da Europa em conflitos internos em azul e conflitos externos em vermelho aqui, e o total de mortes, né? E você consegue perceber o crescimento desses tipos de conflitos aqui. Então ele diz que existem períodos de ascensão e queda em todo o mundo e que impactam o mundo inteiro. E que existem 2 fatos sobre a guerra que são praticamente impossíveis de negar, né? Que seria, o primeiro, não vai sair como planejado, e o segundo será pior que o planejado, né? A gente percebe isso porque as guerras escalam muito mais do que a gente imaginava. E daí, a gente tem forças aqui que moldam a ordem externa. Depois do instinto de sobrevivência, a busca por riqueza e poder é o principal motor das nações, né? E é verdade, o imperialismo
Brasil já sofreu com isso, já tentou ser imperialista aqui na região, Estados Unidos, né? Também, Europa também, ali, de diversos países com essa mesma tentativa, a China também. E daí o conflito aqui ele vai surgir, então, quando a potência dominante começa a enfraquecer, a gente já conversou sobre isso em vários vídeos aqui do canal, a tal armadilha de Tucídides, né? Ou uma potência emergente se aproxima desse objetivo, né? Dessa nova nação ali, tenta subir. Ou quando as duas coisas acontecem simultaneamente. E agora a gente tem o exato momento em que essas duas coisas estão acontecendo. E aí o maior risco de guerra que a gente tem é quando há poder militar comparável e diferenças existenciais irreconciliáveis, né? O caso mais sensível agora é a disputa dos Estados Unidos e da China por causa do território de Taiwan. Ali dentro existem várias tecnologias que só essa região possui. Então é estratégico para os Estados Unidos manter essa região independente, é estratégico para a China ter essa região sob a sua tutela, né? Os dois países querem manter esse lugar mais ou menos sob controle. E aquela região ali também, ela permite um certo nível de estrangulamento da economia da China, então ela não tem interesse em perder essa região. E aí ele faz um grande estudo de caso indo para a Segunda Guerra Mundial, onde ele mostra que a Grande Depressão ali, ela leva a conflitos internos muito intensos, países migraram para líderes populistas, autocráticos, nacionalistas e militaristas, né? Então quando a gente sai da Grande Depressão, todo país tem o seu próprio ditador para chamar de seu. A Alemanha começa a enfrentar aquele desemprego de 25%, o Hitler assume em 1933, concentra muito poder, elimina toda a oposição dele e começa uma forte expansão fiscal e militar ali. O desemprego caiu até para zero em 1938, a renda per capita aumenta 22% em 5 anos, o crescimento real médio foi superior a 8% ao ano entre 1934 e 1938, né? Então ele acaba dando uma determinada resposta para a população alemã ali, e essa resposta não necessariamente foi boa para o mundo, mas ele acaba conseguindo fazer alguns movimentos bem específicos. Quando a gente olha para a Bolsa de Valores da Alemanha também, a gente percebe que o mercado acionário alemão, ele subiu quase 70% entre 1933 e 1938, antes do início da Guerra Aberta, né? Então a economia alemã, ela começa a crescer bastante ali durante esse período de 1933 a 1938, e o PIB per capita ele também cresce de forma bem acentuada. E aí a gente começa a olhar para o Japão, né? O Japão vai sofrer o colapso em 1929, o colapso de exportação, ele abandona o padrão ouro ali e enfrenta uma forte crise econômica. O país também adota uma política militar bem expansionista para garantir os recursos naturais, né? Será que a gente está vendo algo parecido agora? Então vai pensando aí. E aí os Estados Unidos e os países aliados ali. Os Estados Unidos enfrentam a crise bancária, adotam políticas protecionistas também, como a Smoot-Hawley Tariff Act, né, lá dos Estados Unidos. Posteriormente, o Roosevelt implementa grandes programas fiscais e monetários, elevando os impostos e os déficits ali. E aí o mercado americano sobe também mais de 200% entre 1933 e 1936. E aí em 1936 a gente vem para um novo aperto monetário que provoca uma nova recessão, e antes da Guerra Aberta, né, a gente tem cerca de uma década de guerras econômicas, tecnológicas e financeiras ali nos Estados Unidos. As ferramentas utilizadas naquele período incluíram congelamento e apreensão de ativos, bloqueio de acesso a mercado de capitais, embargos e bloqueios comerciais. E aí a guerra começa em 1939, a Alemanha invade a Polônia, né? Em 1941 o Japão ataca Pearl Harbor, a coisa toda tá armada ali e pronta para o caos. Com o início da Guerra Aberta, políticas econômicas clássicas de guerra são implementadas: controle de produção, racionamento, controle de preços e salários, restrição de capitais, forte emissão de dívida, monetização, uso de ouro em transações internacionais. Então os mercados são fortemente afetados aí pelos controles e pelos desfechos das batalhas ali. Após a Batalha de Midway, em 1942, ações dos aliados passaram a subir consistentemente. A Alemanha e Japão fecharam suas bolsas no final da guerra. Então a gente consegue perceber esse movimento. Aí na segunda tabela aqui você tem a demonstração de como que fica as bolsas e os mercados durante os anos de guerra. Então proteger riqueza em tempos de guerra é muito difícil, mas você percebe aqui as taxas e quais países fecharam o mercado ou não fecharam. Você percebe que os Estados Unidos mantêm o mercado completamente aberto, né? E as dívidas e moedas, etc., tudo perde valor durante o período de guerra. A gente chega a ver a Alemanha com crianças empilhando moedas ali, é muito triste, né? Ouro e ativos reais tendem a preservar melhor o poder de compra do que o crédito. A gente já vê vários mercados apostando nessa hipótese, né? Que não é o Rei Dalio tá falando, é só você olhar para a realidade. A prata e o ouro alcançaram níveis bem interessantes. Aqui você tem o desempenho das bolsas, né? No período de guerra, você percebe que as bolsas que são reabertas depois de fechar e tal, e elas reabrem muito lá embaixo. A guerra é muito ruim para a economia. E aqui a gente poderia chegar a uma conclusão que o Ray Dalio tá falando, né, há muito tempo. A gente percebe a destruição do jeito que a gente vivia, do jeito que a gente levava a economia, do jeito que a gente levava as relações entre os países. Acho que isso está completamente visível para qualquer um queira ver. Não tem mais como a gente imaginar uma recuperação dessa ordem ONU, sei lá o quê. Virou conversa fiada, né? Essa coisa do multilateralismo, que todos os países vão se amar e que tudo vai ficar feliz. O que a gente percebe são países
países mais fortes colocando essa força em jogo e os países mais estratégicos economicamente ganhando dinheiro, como é o caso do Brasil, por exemplo, países que têm commodities, etc., ganhando dinheiro, e todo mundo tentando um pouco descobrir como é que foge do caos de uma bomba que parece que vai explodir a qualquer momento. E pode não ser uma guerra de bomba atômica que vai destruir o planeta ali, né? Pode ser só um movimento mais acentuado do que a gente tem agora, porque não dá pra dizer mais que a gente está em época de paz, é só você olhar pro território do planeta, você vai perceber que se você pintar de vermelho os lugares que estão com algum tipo de conflito agora, a cada década parece que tá aumentando, e na verdade de 2 em 2 anos aumenta um novo ciclo. Então a gente tá vivendo um cenário de guerra. É estranho, né? Porque quando você estuda guerra na sua infância, você pensa que quando tá em guerra tudo para e que o mundo fica absolutamente à mercê de um monte de notícia de guerra, e você percebe que não é nada disso, né? As coisas continuam acontecendo, só com um nível de risco muito maior do que o nível que a gente conhecia anteriormente. Então, nesse cenário agora, proteger capital e investir bem o seu dinheiro se torna uma atividade muito, mas muito complicada mesmo. Se você quiser ajuda nesse cenário para diversificar bem o seu dinheiro e descobrir onde você pode colocar para ser mais protetivo, e isso não inclui, só dolarizar o seu patrimônio nos Estados Unidos é lugar de guerra, ou só colocar o seu dinheiro na Europa também é lugar de guerra, né? Então, você pode mover o seu dinheiro para alguns lugares, você pode manter sua posição no Brasil, que é muito estratégica nesse momento, a gente tem percebido isso, não só os brasileiros, como o mundo inteiro tem alocado capital aqui, em alguns outros países emergentes que são historicamente países mais pacíficos, isso tem a ver com esse cenário, né? Então, se você quiser essa ajuda, o que eu vou te recomendar? Vai lá, alvp.com.br, clica no botão Faça Sua Análise de Perfil, preenche o questionário para mim até o final, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Torço para que nada disso aconteça, que o Ray Dalio esteja absolutamente errado e que a gente tenha mais anos de paz pela frente do que jamais tivemos, mas acho que é extremamente improvável. E nesse momento, cuidar bem do seu dinheiro é importante. Não porque o Brasil vai entrar num cenário de guerra ou porque alguma coisa vai explodir aqui, acho bem improvável. Nosso histórico, né, de diplomacia nos diz que o Brasil entra em confusão quando ela já tá quase acabando e entra simplesmente para falar que ficou do lado de quem ganhou. Eu espero que a gente siga mais uma vez essa mesma filosofia, né? Em ambiente de guerra é melhor do ser frouxo do que virar a história ou saudade em estampa de camiseta, até porque nem exército e preparo para a guerra a gente tem nesse nível, né? O Brasil mal tem um exército suficiente para proteger o seu próprio território, que é muito grande, a gente tem muito mais a perder no cenário de guerra do que a ganhar, porque maior do que a gente tá é muito difícil de ficar. Nós somos um dos maiores países do mundo, né? Gigante pela própria natureza. Entra lá, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir. Espero que vocês tenham conseguido entender o vídeo sem muito alarmismo, sem muita loucura. É só uma explicação mais simples de um tweet de um dos caras mais importantes do mercado nesse momento. Eu quis trazer para vocês. Fiz um resumo, quem quiser ler o artigo completo, eu vou deixar aqui embaixo, porque eu fui lendo aqui, não quis ficar entrando no detalhe do detalhe do detalhe, né? Então, fui muito mais assertivo do que ficar abrindo 1000 abas como ele abriu ali. Vou deixar os vídeos também do canal dele, para quem quiser assistir completo. A gente usa muito a filosofia do Ray Dalio lá dentro da UVP, principalmente sobre descorrelação, que é a matriz daquilo que a gente ensina. Beijo para vocês, até amanhã.